Boa noite a todos. É um prazer poder participar dessa mesa sobre internet e política, onde o propósito é discutir a presença e a atuação de agentes políticos nas mídias sociais. O Zualdo já deve ter feito toda a apresentação dessa mesa. Ela entrega uma atividade do Grupo de Pesquisa em Políticas e Tecnologias de Informação e Comunicação, que é do curso de Comunicação Social da UFAL, e o grupo faz parte do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital. E além da pesquisa sobre o uso que os parlamentares têm feito das mídias sociais, a gente pretende também compartilhar um pouco sobre como foram as eleições em 2014 aqui no estado de Alagoas, com um recorte no Twitter. Então, coloquei como notas sobre participação política e eleições para dar uma ideia tanto de uma abordagem que passa um pouco pela atuação dos candidatos e desempenho dos candidatos e também um pouco da participação e interação de eleitores. Então, sou Ronaldo Ferreira de Araújo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Economia, e atualmente sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na UFMG. Bom, essa é só a estrutura da apresentação que a gente vai seguir e o que nós vamos ver daqui para frente. O contexto da nossa discussão, das nossas pesquisas, perpassam sempre essa questão da internet e da política, e no contexto da internet, como que as mídias sociais têm protagonizado esse meio de campo, vamos dizer assim, como que elas favorecem a mediação entre candidatos e eleitores quando a gente pensa num período, um contexto eleitoral, e como que ela tem oferecido um potencial democrático, tanto para os candidatos se apresentarem ao pleito, quanto para os eleitores terem mais acesso a tais candidatos, a tais propostas. Então a gente percebe que já há uma apropriação, tanto por parte desses dois atores, vamos dizer assim. E já é possível pensar em inúmeras implicações do uso dessas mídias, tanto para os candidatos, quanto para os agentes públicos, e quanto para o cidadão e para o eleitor. E o que a gente percebe é que algumas pesquisas que já têm sido desenvolvidas nesse âmbito acabam se centralizando mais na figura do candidato, do agente político, como um polo emissor privilegiado, vendo o seu desempenho, a desenvoltura, e a gente ainda tem percebido poucas pesquisas que considerem a participação mais ativa dos eleitores no engajamento cívico. No geral, essas pesquisas analisam a apropriação do uso que os candidatos fazem, o comportamento dele, o desempenho, tweets, seguidores. No quesito interação, analisam do número de mensagens que ele tem, quantas são destinadas a mencionar outros usuários da mídia social. E quando eles observam essa relação entre os atores, eles se atentam mais aos dados numéricos dessa interação e não chegam no nível da conversação, de conteúdo dessa interação. Então, um dos panos de fundo para a nossa discussão enquanto interação, pensando em redes sociais, na internet e participação política, é que a interação social ela cria oportunidades para que esses indivíduos possam agrupar tanto informações sobre a política e aumentar o efeito do conhecimento individual isso aumenta a probabilidade de participação, e ela também a gente tem que considerar também que existe uma dimensão política das redes sociais digitais, e que essa dimensão política não deve ser negligenciada, muito menos o potencial que ela tem para o debate político, para a discussão política. E esse caráter relacional e colaborativo, esses ambientes oferecem
oferecem esse caráter, né, e que tem sido rico para repensar a comunicação política. O que a gente pode perceber é que, além de ter acesso à informação, por exemplo, sobre os candidatos, o eleitor ele também pode se engajar no debate de forma mais ativa, mais prática, participativa, democrática, e isso pode oferecer para ele uma formação diferenciada sobre questões políticas das quais ele tenha interesse. Nesse contexto, inclusive, né, pensando em questões assim teóricas, né, é uma pesquisa acadêmica, a gente trabalha com a noção de accountability eleitoral, pensando que a gente consegue aplicar esse conceito voltado para o ambiente digital, porque a gente percebe que mesmo nesse ambiente, o eleitor ele também exige uma prestação de conta. De alguma forma, ele se coloca numa posição de avaliador e julgador do comportamento do candidato quando este apresenta suas propostas ou quando ele não apresenta suas propostas, né? E também a contabilidade discursiva, na qual as pretensões ou representações dos candidatos seriam permanentemente testadas por meio do debate público e contínua comunicação, né, pensando nela de forma dialógica e responsiva nesse ambiente. O que a gente quer destacar nesse contexto, que uma noção também bem debatida quando se discute internet, política e mídias sociais, são as campanhas online, que é a apropriação então que os candidatos a um pleito se apropriam desses ambientes para apresentar suas propostas, é que das mídias sociais utilizadas, o Twitter ele tem ganhado certo destaque nas pesquisas. Então estão relacionadas aí algumas pesquisas, né, que utilizaram o Twitter, e no geral essas pesquisas evidenciam que o uso dessa mídia ela tem sido utilizada tanto para o provimento de informações quanto a oferta de mecanismos de participação, né? E no geral elas acabam indicando um baixo índice de diálogo estabelecido entre os atores. Então, se a premissa era de aproximação entre candidatos e eleitores, esse ainda é um desafio, porque se percebe que ainda há um baixo diálogo, né? Então a gente tem já, né, inúmeras, aqui são só algumas, né, pesquisas que dedicaram ao cenário eleitoral presidencial, estadual, municipal. No geral elas cobrem períodos distintos, analisa o uso pelos candidatos ou agentes políticos quanto ao desempenho, o desempenho individual, o desempenho em relação a outros candidatos, frequência, né, o tipo de uso que eles fazem, né, se geral ou de interação, e com algum tipo de categorização temática dessas postagens. E como eu já disse, no aspecto conclusivo da maioria dessas pesquisas é que a interatividade ainda é baixa, então a gente tem um desafio aí para superar, né? E pensando nesse desafio, a gente precisa inclusive investir em observar como que esses atores negociam essas posições de produção, de recepção, né? Como é que são essas produções de conteúdo, sobre o que é produzido nesse contexto, o que é reivindicado, o que é questionado, né? O que precisa ser investigado é o que Primo vai chamar de condições de interação, que é esse elo que é estabelecido entre um ator, entre um polo e outro, né? Analisar essas condições de interação é o que pode mais contribuir com análises mais qualitativas desse tipo de estudo, né? E eu acho que talvez é de conhecimento da maioria, sim, mas só para situar mais tanto o Twitter quanto ele nesse contexto, é que quando um candidato ele é mencionado por um eleitor no Twitter, a gente está vendo uma possibilidade de explorar esse ideal de mediação cívica que o dispositivo tem, porque ao mencionar o candidato, o eleitor, ele está expressando o interesse em estabelecer diálogo com o agente político, e quando esse agente político ele responde essa menção recebida, aí ele confirma esse uso dialógico da plataforma. E é nessas trocas que a gente tem um percurso aí que vai tanto dos aspectos interativos da simples menção
a conversacional, quando você tem respostas, né? E aí, quando essa arena conversacional é estabelecida, demanda reflexões teóricas e metodológicas para a gente acompanhar aí esse fenômeno dos estudos das campanhas online. E no Twitter a gente tem tanto redes associativas, né, pela própria, a partir dos seguidores de uma conta, por exemplo, e redes emergentes, que são aquelas a partir das interações, das menções, dos retweets, né? Então, se redes são formadas, é possível que sejam mapeadas, né? A gente vai tentar seguir, então, esse percurso de rede de conversação para chegar na conversação em rede, porque é possível ser mapeado e o nosso interesse é não ficar apenas na representação gráfica da rede, mas tentar entender como é que essas interações se estabelecem. Para isso a gente tem um aporte teórico da conversação mediada por computador, né, que é uma das práticas mais recorrentes desses estudos de interação online, que pode ser visto inclusive como um processo organizado, negociado, né, que segue determinados rituais culturais e faz parte de um processo de interação social. E especificamente no Twitter, quando a gente analisa o uso da ferramenta, a gente percebe, né, alguns autores já vão dizer que as mensagens podem ser divididas em duas categorias: aquela de conteúdo, né, informativo, e aquela de conversação, na qual é a interação. E aí, segundo a literatura, isso pode ser, da mesma forma que a rede pode ser mapeada, a rede de conversação pode ser mapeada, a gente pode localizar a conversação em rede e tentar qualificar melhor qual que é a estrutura que ela apresenta e qual é o valor semântico dela, qual é o significado dessas negociações, quais são os sentidos e os valores construídos. Então, é a partir desse diálogo, dessa discussão, desses conceitos, que a gente desenvolveu uma pesquisa o ano passado, né? É um estudo exploratório, e ele teve o objetivo de avaliar a interação entre os candidatos e os cidadãos, né, eleitores nas eleições de 2014, e a gente centralizou nos principais candidatos ao governo do estado, né, que de acordo com o Ibope a gente tinha a figura do Renan Filho, do PMDB, e do Benedito de Lira, do PP. Quanto ao monitoramento, a gente utilizou a ferramenta do BrandCare, que é desenvolvida pela Social Figures. Eles abriram um edital para pesquisas acadêmicas, então foi submetido a proposta da pesquisa, eles analisaram, gostaram da proposta, acharam interessante, e a gente foi contemplado então com um uso acadêmico da ferramenta. Então foi mapeado as menções que os candidatos receberam durante o período de 1º de julho, né, logo no início das eleições, o debate eleitoral, até 5 de outubro, que foi o dia das eleições. E para análise e sistematização da rede, a gente adotou uma abordagem de análise da conversação, tentou identificar um pouco a contabilidade eleitoral discursiva e uma análise de redes sociais para tentar desenhar a rede e ver como que ela se estruturava. Então, assim, em termos de resultados, somado aos outros usuários, né, os cidadãos e eleitores, foram identificados 8.101 atores no período analisado, dos quais 31% são mulheres e 69% são homens. Então, ainda tem uma participação mais ativa aí dos homens nesses ambientes. Eu acho que ainda está um pouco condizente com os estudos Tecnorat ou de acesso à internet, que ainda, né, apesar que a diferença está bem significativa, mas no geral estudos de perfil assim, de usuários de internet online ainda conseguem ter um número maior de homens do que mulheres. Quanto ao total do universo analisado, foram reunidos 11.619 tweets. E aí, só para deixar claro, a gente começou, na verdade, até de acordo com o slide anterior, considerando tanto menções oficiais, quanto a menção ao nome de um candidato, a um apelido de um candidato, só que a gente chegou num nível de mais de 23 mil tweets. Ficou um universo muito difícil de apreensão. Então a gente desconsiderou o primeiro universo e fez um recorte só a partir de menções oficiais,
né, Renan Filho, @Benedito de Lira no Twitter. Então reduziu pela metade aí esse universo e a gente chegou nesse número de 11.619 tweets. Desses, 1.276, que corresponde a 10%, são mensagens originadas dos candidatos, né? Então a gente percebe aí que 89% são de mensagens dos eleitores. Então, né, já comecei a apresentação falando da mediação entre eleitores e candidatos. Então a gente pode considerar uma participação aí ativa e expressiva dos eleitores nesse período eleitoral, quando 89% das mensagens que foram monitoradas, que foram reunidas, elas foram enviadas pelos eleitores. E aí, para mostrar os resultados assim de forma mais objetiva também, e não tomar muito tempo, a gente vai apresentar a distribuição dessas mensagens por período, né, mensal, horário do dia, a estrutura da rede, mostrar alguns clusters, né, inclusive incluindo os principais, os usuários mais ativos e as categorias mais frequentes e alguns exemplos de interatividade e conversação. Quanto à distribuição geográfica, e a gente tem, claro, o Brasil como a origem da maioria desses usuários. Inclusive é bom deixar claro que nem todo usuário, quando ele cadastra o seu perfil, ele presta essa informação, né? Alguns não colocam de que país ele é, mas dos usuários que foi possível identificar, a gente tem aí 4.192 usuários do Brasil e outros espalhados aí em segundo lugar os Estados Unidos, Itália, Portugal e Alemanha, e outros menos expressivos, mas tem outros menores que 8 também. E mesmo os que alguns colocam só Brasil e não colocam o estado. Quanto aos que identificavam os estados, a gente tem Alagoas, com 2.114 mensagens, e Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, outros estados aí também com um índice de participação. Esse gráfico ele indica o desempenho dos candidatos, tanto enquanto as mensagens que eles mandavam nesse período, que eles enviavam nesse período, quanto as menções que eles recebiam nesse período. Então é um gráfico que ele soma a produtividade do candidato na mídia social e a atenção online que esse candidato adquiria, o engajamento que ele adquiria nessa mídia. Então a gente percebe que Renan Filho ele teve um melhor desempenho durante praticamente todo o período. Foram poucas, na verdade a gente percebe pelo gráfico que só tem 2 momentos em que o Bill de Lira ultrapassa o desempenho de Renan, que é nesse período aqui, logo no início de agosto, e aqui bem no finalzinho de agosto também, mas no geral a gente percebe que todos os picos assim de mensagens, ela está voltada para o Renan Filho mesmo. Ele teve um melhor desempenho nessa mídia. E o pessoal fala muito de horário em que as pessoas mais publicam, ou que estão mais ativos na mídia social. Esse gráfico está mostrando o horário do dia em que teve maior pico de mensagens. A gente tem aqui entre 10, 11 horas da manhã, a gente tem mais de 800 mensagens, e a partir de 9, 10 horas da noite também a gente tem mais de 800 mensagens. Então a gente tem 3 horários do dia assim, em que houve o maior número de mensagens. Entre 10 e 11 da manhã, entre 3 e 4 da tarde e entre 9 e 10 da noite, assim, que estão na margem de 800 a mais mensagens por dia nesse horário. E para tentar entender um pouco então a rede de conversação, ou talvez eu vou até parar de usar a rede de conversação, porque em alguns casos a gente só tem uma interatividade, não tem uma conversação. Esse seria o desenho da rede geral,
né? Então a gente tem aí uma configuração de todos os atores, cada ponto desse é um ator que foi identificado na rede, e essas cores diferentes vão identificar uma proximidade maior, uma interação maior entre esses atores, né? Então a gente tem aí, colocar aí 5 clusters principais, né, que vai desse amarelo, passando por esse vermelho, o segundo amarelo na parte superior, né, e o verde, né, dá para perceber que o amarelo aqui está centralizado na figura do Renan Filho, tem um amarelo, um vermelho aqui na parte mais inferior do gráfico, o segundo amarelo aqui na parte de cima, um verde bem claro que está mais escondido aqui à esquerda, e o verde que está aqui na figura do Benedito de Lira. Esses são os clusters principais, que reúnem pelo menos até 125 atores, e a partir deles os próximos já tem menos de 50. Né? Então a gente desconsiderou esses. E só para ter uma visualização maior desses atores principais que a gente está analisando, então essa é a rede formada pelo candidato Renan Filho. Então ela é formada tanto pelos perfis que ele mencionou durante a campanha e os perfis que o mencionaram, né? Então dá para ver que ele teve 874 menções, né? Ou retweets, né? Tá aqui, porque esse é o grau de entrada que ele obteve, e um grau de saída de 106. Então ele retweetou ou mencionou 106 usuários, né? Então essa é a configuração da rede dele, e em seguida a rede do candidato Bill de Lira, que foi mencionado ou retweetado 477 vezes, né? Esse é o grau de entrada dele, e o grau de saída 34. Então ele já demonstra inicialmente menos interativo do que Renan Filho. Pelo uso da ferramenta a gente consegue identificar quais eram os usuários mais ativos, né? Então Renan Filho e Benedito, né, como eles eram a rede está centralizada na figura desses dois atores, eles aparecem no topo, né, entre os mais ativos, e em seguida a gente tem aí coletivos, a gente tem jornalistas, né, a gente tem vários usuários e pessoas, e por esse nível aí de engajamento e produção de mensagens a respeito, né, vocês devem conhecer boa parte deles, assim, talvez inclusive melhor do que eu. Vocês dá para ter uma ideia, assim, de inclusive o movimento de apoio ou de crítica que esses candidatos tiveram durante esse período pelo posicionamento desses usuários, que podem ser considerados como influencers, né? São os influenciadores aí do período, que são as pessoas mais ativas, que mais reproduziam conteúdo desses candidatos, que mais mencionavam esses candidatos. Então está na figura desses atores, né? Em seguida a gente tentou entender também quais que eram as categorias mais frequentes, né? Tentando compreender tanto um pouco mensagens dos candidatos quanto dos eleitores. Então, assim, mensagens de apoio era a boa maioria das mensagens dos eleitores. Assim, havia muita mensagem de apoio à candidatura, de apoio à ação, de apoio às propostas, né? Quanto aos candidatos, a maioria dos conteúdos eram voltados para propostas, eram informativas, né? Também tinha muita saudação. Eu acho que essa é a prática mais comum, na verdade, também. Deixando claro também que a gente ainda não conseguiu categorizar todo esse universo de 11 mil mensagens. Então isso aqui é um recorte do que a gente conseguiu analisar e categorizar, inclusive por assunto, né? Tem ali saúde, infraestrutura, né? A gente considerou todas as categorias que tiveram uma incidência maior do que 50, né? Então tem várias outras categorias que a gente levou em consideração, mas elas tiveram essa menor frequência do que 50, e a gente desconsiderou para apresentar o resultado nessa mesa, né? E
E tentando entender um pouco a questão da interação, né, da conversação, do conteúdo, destaquei só um exemplo para cada candidato, porque são tantas mensagens que é difícil escolher alguma, mas pensando em tanto um pouco de avaliação, de accountability eleitoral ou discursiva, de avaliação ou crítica ao candidato, ou apoio, né? Nesse primeiro exemplo, a gente tem, né, usando também a metodologia de análise de conversação em rede, a gente tem um enquadramento no tema da segurança pública, né, um eleitor que menciona o candidato, chamando a atenção dele para a conduta da polícia militar, e a gente tem um turno de fala que é simples com a resposta do candidato. Então a eleitora fala, candidato, atenção para os planos que envolvem segurança pública. Os alagoanos reclamam bastante da conduta insatisfatória da polícia militar de Alagoas. E aí o candidato responde, estaremos atentos para oferecermos a Alagoas um plano que possibilite reduzirmos consistentemente a violência. E no segundo caso, a gente tem também um candidato que, no caso, o candidato parabeniza os comerciários de Alagoas, e aí da intervenção do eleitor que questiona, pensando bem no accountability discursivo e na avaliação que os eleitores começam a fazer do candidato já no período do pleito, o eleitor ele questiona, ele considera incoerente o candidato parabenizar os comerciantes de Alagoas e não comparecer ao debate, né, da Federação do Comércio. Então, tá aí a mensagem, o candidato ele parabeniza os comerciantes e o eleitor se expressa dessa forma. Me responde uma coisa, como uma pessoa parabeniza o dia do comerciante e não comparece à sabatina da Federação do Comércio? Então esse era um destaque de um exemplo para a gente discutir um pouco mais qualitativo como que se deu essas conversações. Então, tem muitas outras mensagens que poderia trazer, mas o tempo é curto, o interessante também era pensar um pouco no debate e questionamentos. Eu vou fechando então aqui com algumas conclusões. A primeira é que mensagem dos candidatos, geralmente, elas são mais estruturadas, elas seguem um ritual. A gente está pensando de um modelo de campanha que talvez saiu de um molde mais tradicional, de campanha televisiva, mas que já tem alguns rituais assim mais consolidados, como agenda, proposta, material de campanha, crítica a adversário, e a gente percebe que isso se reproduz na mídia social e é mais fácil categorizar. As pesquisas atuais elas já estão bem avançadas nesse tipo de categorização, mas as mensagens dos eleitores foi o nosso maior desafio, porque elas são muito genéricas, assim, a gente teve muita dificuldade de apreensão e categorização, e a gente não conseguiu localizar pesquisas que se dedicam à análise desses eleitores. E atualmente as ferramentas de monitoramento de mídias sociais, elas trabalham com análise de sentimento, e ela basicamente coloca assim como positivo, negativo ou neutro quando alguém menciona, a partir de uma lista de termos que a máquina vai ler e vai identificar que é negativo. De acordo com um adjetivo, coloca como positivo, de acordo com algo ruim, coloca como negativo, e às vezes isso não é muito subjetivo, acaba não qualificando, assim, então não elimina a figura de alguém realmente, do homem, a máquina ainda não consegue fazer isso de forma sofisticada para substituir uma avaliação subjetiva e mais qualitativa de quem conhece o público, conhece os eleitores. Então, assim, a gente está tentando ainda sistematizar melhor assim, os elogios, as avaliações, os questionamentos, os xingamentos, mas a gente ainda não elaborou, ainda não está pronto o instrumento para categorizar melhor essas categorias dos eleitores. Para isso a gente tem inclusive a Ellen, que trabalhou na pesquisa, que é bolsista da pesquisa, que está apresentando um banner, eu acredito que agora nesse mesmo horário que está acontecendo a mesa, ela está apresentando essas categorias e a nossa proposta de categorizar essas mensagens. O que a gente pode perceber é que a comunicação política ela contribui para a aproximação entre esses candidatos e que essa apresentação em rede, quando eu mostrei os redes, os clusters, eles auxilia na compreensão dessas interações.
Mas quando a gente analisa mas quando ela é analisada pelos aspectos da conversação em rede, a gente ainda percebe o desafio da interatividade da conversação. Quando eu mostrei o cluster tanto do Renan quanto do Benedito, né, há muita produção de conteúdo e quando tem aliás, eles são muito mencionados, o grau de entrada deles é muito alto. Só que o grau de saída ainda é baixo e eles ainda, né, os candidatos no geral ainda interagem pouco, né? E aí isso tem indicado então um baixo diálogo, né? E isso vai comprometer o ideal participativo e democrático desse ambiente. E a gente pode dizer que se ainda não há diálogo, com certeza não é por falta de interesse dos eleitores, porque, né, 89% das mensagens foram enviadas pelos eleitores. Então eles estão em cima, estão criticando, estão cobrando, estão participando, estão apoiando, e ainda falta mesmo um maior engajamento na figura do candidato. E isso, de alguma forma, compromete a accountability discursiva, né? E o candidato, ele acaba, quando ele não responde, ele não participa, ele não se põe à prova no debate público, né, para testar a sua capacidade de representar o eleitor. Ele acaba não expressando essa predisposição para uma comunicação dialógica e responsiva que o ambiente demanda, né? Não restando muita alternativa para o eleitor a não ser aguardar respostas. Eu coloquei entre aspas aí, ou adormecer, e coloquei um destaque da mensagem de uma eleitora que tinha mencionado um candidato e no final ela escreveu assim: vou dormir já que o menino Renan, filho de Deus, não me responde. Beijos. Gente, muito obrigado. Eram essas as discussões, alguns dos textos que foram usados para fundamentar o trabalho. Agradeço e fico à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. Muito obrigado.